nós temos a cada tempo da igreja uma resposta de Deus. E nós não temos como negar que esta nova realidade na igreja é resposta para os nossos tempos. Claro, nós temos as antigas fundações que o Dom Roberto, querido tio, não é isso? Que foi sendo para cada um de nós exemplos, testemunhos, abrindo estradas, abrindo maneiras de se viver. E a cada tempo Deus dá uma resposta. Por isso que, primeiramente, a minha alegria em estar com vocês, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque se nós podemos assumir com toda confiança, não porque somos os melhores ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque Deus quis, neste tempo, estas novas realidades, precisa ser criada em nós uma responsabilidade diante daquilo que Deus pede. Cada um no seu carisma, cada um no seu específico, cada um vivendo o próprio do que é cada fundação. E aí me foi pedido para nós trilharmos um caminho. O primeiro tema é este aqui: para uma teologia da RCC e as novas comunidades. E por que eu separei? E você vai entender muito bem o que eu separei ao longo das minhas duas falas. Nós vamos conversar sobre este tema, vamos dar um intervalinho, fazemos a segunda colocação, que vai ser do carisma à instituição. Nós, muitas vezes, podemos até dizer que nascemos de um movimento dentro da igreja, mas nascemos dentro da igreja e para a igreja. E aí estamos nessa comemoração desses 50 anos, esse jubileu da renovação carismática católica, da primeira experiência lá naquela universidade nos Estados Unidos, e todas as comemorações que este ano estão sendo feitas em tantos lugares do mundo, a começar de Roma, na última solenidade de Pentecostes com o Papa Francisco. Bem, isso é o que mais ou menos nós vamos conversar. Me apresento, sou o Padre Anderson, sou da comunidade Canção Nova, há 17 para 18 anos já, tenho 10 anos de padre, e estou aqui com o coração agradecido por ver o movimento da Igreja do Rio de Janeiro. Vamos lá. Queria que você esquentasse os motores do seu carro agora, que nós vamos pegar uma estrada. Essa é a primeira placa. Pode ir, Silas. O que eu vou dar é apenas algumas sinalizações, mas quem vai trilhar a estrada é você. Algumas placas nessa estrada que nos indica algo, mas quem trilha o caminho é quem está no volante. Você está no volante da sua vida, e você está também no volante junto com os outros membros da sua comunidade, também na tua comunidade. Então vamos percorrer essa estrada? Minha mãe sempre me ensinou a responder quando as pessoas perguntam. Vamos percorrer essa estrada? Ótimo. Quem é carismático, fala eu. Carismático, pelo menos responde. Tem esse diferencial ali, um pouco barulhento, que eu sei. Nós, carismáticos, somos um pouco barulhentos. É verdade ou não? É, né? Então tá bom, vamos ver. Vamos lá, percorrer essa estrada. Primeira coisa. Primeira placa que nos vem. Vamos lá, Silas. Para todo este
este novo da vida da igreja, nestes 50 anos de renovação carismática, onde aconteceu lá naquela universidade, o batismo no Espírito Santo, todas essas coisas que são faladas, são vistas, são ditas, muita coisa escrita nesse tempo, alguns contra, outros a favor, outros sem entender, outros querendo experimentar, mas não sabem. 3 fundamentos para este novo na vida da igreja. O primeiro fundamento: o encontro pessoal com Jesus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, Atos 1:3. Atos 1:3. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Qual é este novo da vida da igreja? O primeiro fundamento: o encontro pessoal com Jesus. Por quê? Ele está vivo. Antes de nós aprofundarmos, pensa um pouco: dia, mês, ano, hora, lugar e circunstância que você teve teu encontro pessoal com Jesus. Pensa um pouco: mês, ano, dia, hora, circunstância, lugar que você se encontrou com Jesus. Esta é uma prova do novo na igreja. Este encontro, que creio eu, não é um encontro com qualquer um. Por isso que precisa ser um encontro marcante e que nos dê para toda a nossa vida aquele momento: eu me encontrei com Jesus. Porque vai dizer os Atos dos Apóstolos: ele apareceu vivo. O meu encontro pessoal com Jesus, 28 de janeiro de 1997, às 15h15. Sou paulistano, numa missa lá em São Paulo, na época do santuário do texto bizantino, que era do padre Marcelo na época. Aconteceu a missa. Depois da missa, o padre começou a passear com o Santíssimo Sacramento. Passando com o Santíssimo Sacramento, andando uns 4 metros para frente, voltou, colocou o Santíssimo na minha cara, traçou o sinal da cruz. A partir daquele momento, eu posso dizer: eu não fui mais o mesmo. Aconteceu algo. Eu me encontrei com alguém. Todo este novo na igreja traz como primeiro fundamento este encontro. Quando foi o seu? Em qual circunstância? Como você estava? E o que mudou? O que mudou? É bom pensar. Não é um encontro com qualquer pessoa. Então, quando, como, que horas, de que maneira foi este encontro? Padre, ele se encontra comigo de maneira contínua. Que bom, mas teve um início. Quando foi este início? Quando ele entrou na tua vida de uma maneira que
você diz, a partir daquele instante, aconteceu algo na minha vida. Se eu estou falando de fundamento, se não tiver isso, a fundação cai. Se eu estou falando de novas fundações, para que esta fundação seja cristã, é preciso que tenha este encontro pessoal com Jesus, dado início num determinado momento e continuado ao longo da história da fundação. Segundo fundamento: preparação para a vinda definitiva do Senhor. Desce alguns versículos aí. Versículo 10. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Tudo isso aconteceu antes de Pentecostes. Tudo isso antecede o batismo do Espírito Santo. Tudo isso é fundamento. Nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu adianto um pouquinho. Os tempos urgem esta preparação. E o que nós estamos vendo acontecer no mundo, o que nós temos visto acontecer na sua igreja, o que nós temos visto acontecer no mundo evangélico, o que nós temos visto acontecer no mundo ortodoxo, oriental, tudo converge para uma realidade: Jesus está próximo. Você pode dizer assim, mas o padre está dizendo isso porque ele é canção nova. E eu creio que você já deve ter ouvido o Padre Jonas falar da vinda do Senhor, mas não é algo da canção nova, é algo de quem faz a experiência com o encontro de Jesus. Quem encontra esse Jesus, por isso que é pedagógico, primeiro é o encontro com Ele. Este encontro cria, brota em nós um desejo de preparar-nos para a vinda dele, preparar o povo bem disposto para a vinda dele. E as novas comunidades e a inovação carismática, quando perdem este foco, viram instituições governamentais, instituições burocráticas, mas não instituições eclesiásticas, não instituições de igreja. Quando perdemos o foco de promover na vida dos outros este encontro pessoal com Jesus, para que nasça dali o desejo de se encontrar definitivamente com o Senhor. É promessa dele. Quem já foi à missa hoje? Vai ter missa aqui. Você vai de novo na missa. Depois, na hora da missa, o Vera até olhou assim: vai ter missa? Vai. Católica. Na hora que nós professamos a nossa fé, nós dizemos: Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Este é o segundo fundamento dessa novidade da igreja. Padre, mas isso sempre aconteceu? Sempre. Mas este novo da igreja, por causa da urgência dos tempos, nós precisamos nos preparar para o que virá. E não é milenarismo, mas basta nós entendermos um pouquinho da palavra de Deus e olharmos os sinais dos tempos. E aí eu pergunto a você: como você tem se preparado para a vinda do Senhor? Se o encontro com Jesus aconteceu, se o encontro pessoal com Jesus aconteceu, este encontro nos leva a este profundo desejo
e encontrar definitivamente com Ele. Como dizia São Filipe Neri, prefiro o paraíso. Como temos nos preparado para este mundo? É o segundo fundamento desta novidade. Isso tudo é desde o início. Por isso que eu fiz questão de pegar Atos dos Apóstolos, porque é desde o início. Mas este tempo renova isso aqui que nós estamos vivendo. E renova por causa da urgência. E por isso que nós somos novas comunidades. E por isso que Deus suscita no coração de alguns homens e de algumas mulheres novas fundações que se destacam para os tempos de hoje. Homens e mulheres juntos, famílias, leigos e leigas que estão inseridos na sociedade. Pessoas que vivem numa comunidade de vida, pessoas que vivem numa forma de consagração, de aliança, de segundo elo. Tudo isso por causa dessa urgência. Mas essa urgência precisa partir dessa primeira indicação: encontro pessoal com Jesus. Isso gera em nós o desejo de nos encontrar com o Senhor, mas também gera em nós uma sensibilidade diferente, a sensibilidade de preparar o povo, porque o tempo urge. Aí o terceiro fundamento. Qual que é o terceiro fundamento? Agora fala em português. Ótimo. Pega a palavra de Deus, Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressão. As coisas em Deus são pedagógicas, porém ilógicas para nós. Às vezes você pode ter começado a orar em línguas num grupo de oração, mas você nem conhecia Jesus. Às vezes você recebeu essa graça desse batismo, mas não tinha ainda uma experiência com Cristo vivo. Mas a partir daquele momento aconteceu isso. A lógica de Jesus com os seus apóstolos foi essa. Primeiro ele se encontra com eles. Ao encontrar-se com eles, ele diz: eu voltarei. Então desejem isso. Desejem me encontrar. Desejem me buscar. A espiritualidade de uma pessoa madura na fé é a espiritualidade da constante busca de Deus. Alguém que se encontra numa maturidade espiritual é a pessoa que busca constantemente Deus. E parece que às vezes não encontra. Por isso que busca constantemente Deus. Para depois, essa graça que nós vivemos, que o Papa disse na vigília de Pentecostes, de uma corrente de graça, onde se unem os movimentos carismáticos e as novas comunidades. Essa corrente de graça que parte de uma única fonte, o desejo de Deus de dizer a cada um de nós: eu estou voltando, preparem-se. Mesmo que eu não venha, você irá. Mesmo que você não vá e eu não venha definitivamente, mas você vem, eu venho cada Eucaristia. Mesmo que não aconteça nada disso, olhem para o que tem acontecido na face da terra. E todas as outras coisas que nós nem imaginamos que acontecem. Vamos para frente. Falou assim: vamos ponto por ponto. Se estamos falando de uma teologia da renovação carismática, ponto por
ponto desses 3 fundamentos: o encontro pessoal com Jesus. Na primeira encíclica que o Papa Bento escreveu, Deus Caritas Est, no primeiro parágrafo ele vai dizer: ao início de ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, dessa forma, o rumo decisivo. Ao início de ser cristão, quando se começa a ser cristão? Quando se encontra com essa pessoa. Papa Bento dizendo na Deus Caritas. Ou seja, não é uma postura moral apenas, não é uma decisão ética apenas, não é apenas uma grande ideia. Em uma única frase, o Papa Bento jogou no lixo todo o iluminismo e todas as posturas rústicas que a vida da igreja muitas vezes nos dá, que não é uma conversão de coração, mas uma conversão muito mais ética do que uma conversão verdadeira de coração. Em uma única frase ele jogou quase 5 séculos no lixo, 5 séculos contra a igreja no lixo, dizendo que para ser cristão é preciso ter este encontro com essa pessoa, e essa pessoa com P maiúsculo, que vai dar um novo horizonte à nossa existência, que vai dar um novo rumo à nossa existência. A partir daquele momento, algo aconteceu, que nós partimos para um novo horizonte, nós começamos a olhar as coisas de maneira diferente. Por isso eu volto a dizer: quando foi o seu encontro com Jesus? E de que maneira aconteceu? Porque, meus irmãos, eu preciso dizer que muitas vezes, na tentativa de ter uma vida radical, nós podemos cair no radicalismo. E aí vamos ter apenas uma decisão ética, em que às vezes em normas se coloca inclusive alguns exageros, até mesmo não cristãos, onde se escraviza as pessoas. Não é uma decisão ética apenas, não é a decisão ética que nos muda, é o encontro com Jesus. Não é uma grande ideia, não é apenas doutrina, mas é a experiência de encontro que muda. Depois é que nós vamos entender o que aconteceu, o que Jesus fez com os seus apóstolos. Primeiro ele se encontrou com eles, ele entrou na vida deles, ele entrou na vida de Pedro e Paulo, ele entrou na vida de João, ele entrou na vida de Mateus, ele entrou na vida de todos, para depois ele poder, Paulo foi depois, desculpe, mas para depois poder catequizá-los. O que acontece nas nossas catequeses? Nós passamos um Deus que está nos livros, e eu falo nas catequeses porque você pode estar na catequese, você pode ir na sua paróquia, você pode ir na sua diocese, na sua arquidiocese, ensinar conteúdo e não promover uma experiência de encontro. O que faz de alguém cristão, vai dizer o Papa, é o encontro com alguém. E nós, que já nos encontramos com Ele, somos apenas promotores deste encontro com Ele. Este encontro com Jesus, o que gera em nós? Primeiro, uma conversão pascal. O que é esta conversão pascal? Não é apenas uma maneira de vida, não é apenas uma forma de dizer sim ou não, pode ou não pode. A
conversão pascal é o profundo desejo de céu. Eu não sei se na sua comunidade alguém já morreu, mas eu também não sei como nós lidamos com a morte. Se nós temos uma conversão pascal, a conversão pascal nos faz desejar o céu, e só desejando o céu gera em nós a santidade. Essa santidade, essa conversão pascal, que ela se manifesta ou não, por exemplo, na hora da morte. Como nós lidamos com a morte? Como nós lidamos quando os membros da nossa comunidade ou da nossa família vêm a falecer? Como nós lidamos com isso? É uma experiência de conversão pascal, porque nós desejamos o céu e temos a certeza de que o céu é lá. Isso gera o encontro pessoal com Jesus. Uma segunda coisa que o encontro pessoal com Jesus gera em nós: a oração pascal. O que é a oração pascal? A oração do louvor. Isso, a renovação carismática é chamada constantemente a viver este louvor. Vai dizer um dos prefácios da missa que o louvor nada acrescenta ao que Deus é, mas o louvor nos aproxima dele. Uma oração pascal é uma oração de louvor. Padre, o que é o louvor? É nós levantarmos a mão e ficar louvado seja meu Senhor? Não. Uma oração de louvor é em cada instante, em cada situação, você ter os olhos voltados para Deus. A oração de louvor: não, meu Deus, como eu te louvo porque eu estou passando por esse problema. Você não é masoquista, deixa de ser idiota, desculpa. Ai, Senhor, como eu te louvo pelo sofrimento da minha vida. Não, isso não é, isso é masoquismo. A oração de louvor é nós termos o olhar, termos constantemente o olhar voltado para Deus. E aí nós, com essa oração pascal, que é a oração de louvor, tudo que nos acontecer terá um sentido diferente. Tudo. Isso gera o encontro pessoal. Isso é gerado pelo encontro pessoal com Jesus. Se eu encontro, a minha oração passa a ser pascal, ou seja, tudo que me acontece, eu estarei voltado para Deus. Meus irmãos, uma vez feita uma consagração, um compromisso, uma entrega de vida, nós deveríamos nos tornar mestres do louvor, de ter um olhar voltado para Deus a cada momento, a cada circunstância, a cada situação. Gera em nós essa conversão pascal, gera em nós essa oração pascal, gera em nós uma existência pascal. O que é uma existência pascal? É um constante desapego daquilo que passa. Pense um pouco na sua vida e me diga o que tem prazo de validade. Quem sofre aqui, levanta a mão. Quem tem sofrimento? Teu sofrimento tem prazo de validade. Um dia está acabado. Pode ser também no seu último suspiro, mas um dia está acabado. Por que não? Não é? Se a nossa experiência é uma existência pascal, antes da Páscoa acontece o quê?
Na vida de Jesus, antes da Páscoa, aconteceu o quê? A existência pascal é a existência pautada na cruz em direção à Páscoa. A nossa existência, a partir do encontro pessoal com Jesus, é isso. Só que os nossos tempos têm um grande problema. Nós não sabemos mais sofrer. E aí, quando acontece a primeira tensão ou a primeira crise, quer fechar, quer ir embora. Meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida. Então não tem como tirá-lo. Mas tem sim, a partir deste encontro, dar um sentido diferente para ele. Uma existência pascal. Tudo que eu passo tem prazo. Tudo que eu passo neste mundo tem prazo de validade. Um dia acaba. E essa existência pascal nos faz desapegar delas. Se eu tenho uma conversão pascal, se eu tenho uma oração pascal, porque eu encontrei com o ressuscitado, a minha existência é uma existência desapegada das coisas que passam. Uma existência que não se apega a nada, porque está numa existência pascal. Mas pensemos uma coisa. Se eu encontrei com Jesus, se esse Jesus me tirou da boca do leão, nós poderíamos dizer: eu estava nos palcos do Clube das Mulheres e agora eu sou padre, então eu já sou convertido. Se eu não tiver uma existência pascal, eu ainda não sou convertido, nem mesmo comecei o processo de conversão. Porque essa existência pascal, que alguns místicos vão chamar de segunda conversão, não é a renúncia pelas coisas velhas e pecadoras, mas é o desapego de tudo aquilo que um dia irá passar, inclusive as coisas boas da nossa vida. Existência pascal nasce a partir deste encontro. Padre, eu não tenho ainda essa existência pascal. Vai na fonte. Deseje encontrar-se com Jesus, porque Ele quer te encontrar. Este é o primeiro fundamento. Sidney, segundo fundamento: preparação para a vida definitiva. O Catecismo da Igreja Católica, o número 1042, diz o seguinte: vamos ler juntos? No fim dos tempos, você deseja isso? É preciso passar pela cruz, vai dizer a igreja. A sua igreja passará pela mesma trilha, pela mesma via que o Cristo
passou. Mas um dia chegará. E este segundo fundamento dessa novidade, que é uma novidade sempre nova, e que nos nossos tempos volta com a graça do batismo do Espírito Santo, acontecem as novas fundações, acontece este renovar da igreja, essa nova primavera, como dizia São João Paulo II, para nos preparar para isso. Mas esta preparação do céu vindouro, o que gera em nós? Primeiro, uma fé expectante. É uma espera observada. Eu creio, mas eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Eu preciso observar o que tem acontecido ao meu lado. Observar e esperar. Eu creio que acontecerá. Essa fé impactante gera em nós um ardor profundo, em que nós não nos permite ficar de braços cruzados. E diante de tudo que tem acontecido, diante desses sinais que Deus tem nos dado e que tem acontecido, e nós não podemos negar, repito, não é milenarismo, nem querer assustar ninguém, mas essa preparação que parte do encontro com o ressuscitado, tudo que eu disse no primeiro fundamento, gera em nós essa fé expectante, que é o quê? Essa espera observada. O que eu espero está chegando. Veja os sinais. Vejamos os sinais, porque o que eu espero está chegando. Eu creio que Ele virá. Mas aí como é que estamos nos preparando para isso? Estamos adiando a nossa conversão, ou a nossa conversão tem sido algo sério, datado constantemente nós com nós mesmos em Jesus? Nossa conversão é um assunto conversado com Jesus diariamente. Esta é a fé expectante, que espera e observa. Observa e espera. Gera em nós também uma esperança pelos sinais dos tempos. Cristão que se encontra com Jesus não se desespera nem diante do martírio. Nem diante do martírio. Cristão que se encontrou com Jesus. E este Jesus que nos faz novos, e esta novidade na igreja, este Senhor nos dá esperança a partir daquilo que tem acontecido. Vamos partir de um exemplo. É uma tragédia, mas tudo que tem acontecido com os refugiados deveria gerar em nós uma esperança, uma harmonia de sentimentos e não desespero. Tudo que tem acontecido na cidade de vocês é desesperador, porque causa medo, causa tremor, causa inúmeros sentimentos, mas a esperança, porque tudo indica o fim ou o começo de algo novo. Tudo que nos acontece a partir de alguém que se deixa preparar para a vinda de Jesus pelo encontro com Jesus, porque o encontro com Ele é quem nos prepara para a vinda definitiva dele.
esta esperança diante